Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana, hoje segunda-feira. Eu quero desejar a você uma semana bem abençoada, bem iluminada, bem cheia da graça e do amor de Deus. Cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá, um presente, para que a gente possa crescer e progredir na nossa vida de fé. Eu convido você a permanecer comigo todos os dias aqui, reservando alguns minutinhos para poder alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Essa palavra que não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Muito obrigado a você que está comigo há muito tempo, há pouco tempo, ou está chegando hoje. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E aí eu peço sempre que você curta, comente, compartilhe, porque assim você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Vamos agora ao Evangelho, abra a sua Bíblia e acompanha comigo Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão para repartir a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Será que nós somos ricos diante de Deus? Essa é uma grande pergunta que nós podemos nos fazer hoje. Veja, Jesus, ele está diante de uma questão, diante de um problema, que infelizmente não é só daquela época, mas também de hoje, que é a questão de briga por herança. Alguém chega aí e diz: ó mestre, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. E aí Jesus aproveita essa ocasião para dar um grande ensinamento sobre o que é mais importante: acumular bens aqui na terra ou acumular bens no céu. Viver esse espírito de partilha, de amor, de solidariedade, do que viver egoisticamente, viver só para si mesmo. Veja, Jesus ele fala, e isso me chamou bastante a atenção, sobre esse perigo. Ele diz aqui: todo tipo de ganância, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E aqui a gente pode colocar vários aspectos, não somente as coisas materiais em si, mas às vezes algumas posições que nós ocupamos, alguns lugares de fala que nós temos espaço ali, às vezes até mesmo alguns sentimentos, às vezes dentro de uma relação, quem é que exerce mais poder, às vezes até mesmo no âmbito espiritual. Eu posso muito bem acumular conhecimentos, seja bíblico, canônico, catequético, espiritual, para poder me sentir melhor do que alguém. Isso também é uma forma de ganância, quando eu não uso isso para o bem comum. Então, todo tipo de ganância. Outra pergunta fundamental para o dia de hoje: quais são
as ganâncias da minha vida. Claro, a gente tem direito de trabalhar e ter o que é bom, o que é necessário para que a gente possa viver bem. Então você tem direito a ter sua casa, você tem direito a ter o seu emprego, você tem direito a ter o seu carro, a sua moto, o seu dinheiro, o seu celular, o seu computador, o seu perfume, os seus bens. Você tem direito a isso, para que você possa viver com dignidade. Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, viver na miséria, viver na pobreza, viver mendigando, não é o digno para uma pessoa. Nós precisamos viver bem, com dignidade, ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir. E por isso que é importante as políticas públicas. Agora, a gente precisa ter consciência que nada desses bens materiais pode ocupar o lugar de Deus, da verdadeira vida que, como diz São Paulo, está escondida em Deus. A gente deve usar das coisas, mas consciente de que tudo isso vai passar. Quando Jesus conta essa parábola, isso sempre me intrigou. Esse homem que trabalhou honestamente, pelo que se vê, ele tinha bens e ele conseguiu cada vez mais. Não diz aqui que ele foi corrupto, que ele roubou, que ele explorou ninguém. Mas o interessante é que em nenhum momento esse homem pensa em dividir. Em nenhum momento esse homem pensa em partilhar. Em nenhum momento esse homem pensa em ter um espírito caritativo. Ele pensou só nele mesmo, ao ponto de dizer, né, meu caro, agora come, bebe, dorme, aproveita. Você tem tudo agora para poder só charlar, como a gente diz, né? Só viver na boa, na maresia, vida mansa. E aí, a palavra de Deus diz que nesse mesmo dia a sua vida vai ser tirada. E aquilo vai ficar para quem? Né? Então hoje nós somos convidados a fazer várias perguntas a partir desse evangelho. As perguntas que eu me fiz: quais são os meus tipos de ganância? Às vezes os carreirismos que a gente quer viver, que a gente busca, né? A busca por prestígio, por uma quantidade maior de evidência, isso também é um tipo de ganância. Quais são os meus tesouros? O que me afasta de Deus? Será que eu sou capaz de ter um espírito de pobre, um espírito de quem sabe dividir, de quem sabe compartilhar? Aquilo que Deus me deu a partir do meu trabalho, da saúde, das graças que Ele me acumulou, eu sou capaz de dividir isso? Dividir no espírito solidário, fraterno, humano, que a gente possa parar e refletir isso, guardando no coração essa frase de Jesus: cuidado com todo tipo de ganância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.